Olá! Bora desvendar uma das competências mais importantes para a prova de linguagens do Enem? Hoje, a gente vai aprender a identificar direitinho quando um texto está fazendo uma crítica ao uso da tecnologia. É uma habilidade essencial para não cair em pegadinhas e garantir aquela questão. Então, qual vai ser o nosso caminho? A gente começa falando de algo bem no nosso dia a dia, o feed das redes sociais. Depois, vamos entender o que o Enem chama de posição crítica. A gente vai ver uma analogia bem interessante, a do condomínio fechado digital. E aí, partiu para a prática, resolvendo duas questões. E no final, claro, aquela dica de ouro para fechar com chave de ouro. Para começar, vamos conectar o assunto da prova com a nossa vida. Porque afinal, tecnologia não é algo distante, né? Ela está na palma da nossa mão o tempo todo. Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta é bem mais complexa do que parece. E é justamente esse o ponto que o Enem quer que a gente pense. Não é só sobre rolar o feed, mas sim sobre entender quem ou o que está por trás das cortinas, escolhendo o que vai aparecer ali. Ok, agora vamos aprofundar um pouquinho. Vamos entender de vez o que é esse conceito de posição crítica, que é o coração da habilidade 4, lá da matriz de referência do Enem. Entender isso aqui é fundamental. Ter uma posição crítica, pessoal, não é só descrever o que a tecnologia faz, tipo, a internet conecta as pessoas. Isso é óbvio. A posição crítica acontece quando um autor vai além, quando ele questiona, quando ele aponta um problema ou denuncia uma consequência negativa. É essa capacidade de perceber a crítica que a prova avalia. E aqui está o pulo do gato. Existe a leitura ingênua, que é aquela que vê a tecnologia como algo neutro, só uma ferramenta, e existe a leitura crítica, que é o foco da habilidade 4. Essa leitura entende que a tecnologia não é neutra, que ela tem interesses por trás e que os seus efeitos não são iguais para todo mundo. Sacar essa diferença é o segredo para acertar a questão. Para essa ideia ficar bem concreta, vamos usar uma analogia muito poderosa que os críticos usam para falar dos nossos sistemas de comunicação hoje em dia. Pensa lá no início da internet. A grande promessa era criar uma aldeia global. Um lugar super democrático, aberto, onde todo tipo de ideia ia circular livremente, conectando todo mundo. Um sonho, né? Pois é, mas a realidade hoje é um pouco diferente. O que domina a cena são os algoritmos. E o objetivo número 1 deles não é mostrar a diversidade de ideias, e sim prender a nossa atenção. E qual a melhor forma de fazer isso? Mostrando mais e mais daquilo que a gente já concorda, daquilo que a gente já acredita. E é aí que a coisa muda de figura. Aquela antiga promessa de aldeia global acaba se transformando, como dizem alguns críticos, num grande condomínio fechado. Um condomínio cheio de pequenos guetos digitais, onde cada um só ouve o eco da própria voz e o diferente, o contraditório, simplesmente some. Certo. Entendemos a teoria. Mas como é que isso aparece na prova? Vamos ver agora, na prática, resolvendo uma questão do Enem sobre essas tais bolhas. Para resolver esse tipo de questão, tem um método, um passo a passo que não tem erro. Primeiro, a gente olha o comando. Segundo, a gente analisa o texto. E terceiro, a gente vai para as alternativas. Simples assim. Passo 1, então, ler o comando com muita atenção. Olha lá, a questão pede para identificar a posição crítica do autor. A própria prova já está dando a dica, já está sinalizando o que ela quer que a gente encontre. Passo 2, viramos detetives. A gente vai caçar no texto palavras e expressões que entregam um julgamento. Palavras como aprisionado ou a ideia de que algo é invisibilizado. Isso não é uma descrição neutra, né? Isso é uma crítica clara. Com essas pistas, o passo 3 fica muito mais fácil. Elas nos levam direto para a resposta correta, que basicamente resume essa ideia: a de que existe uma manipulação e um isolamento ideológico causados pelos algoritmos. Para ter certeza de que o aprendizado ficou sólido, vamos para mais um exemplo. Agora com o formato que o Enem adora, a charge. E o tema da crítica dessa vez é o isolamento social. A cena da charge é clássica, né? Duas pessoas lado a lado, mas cada uma no seu próprio mundo, no seu celular. Totalmente distante. E aquela teia de aranha ali na mesa? Ela não tá ali à toa. Ela grita abandono, passagem do tempo sem interação. De novo, o comando da questão vai pedir para a gente fazer a mesma coisa, identificar a crítica. Só que aqui, a crítica não está só no texto, ela está na combinação da imagem com o balão de fala. A grande sacada aqui é perceber a contradição, o paradoxo. O personagem está ali, comemorando suas milhares de conexões virtuais, mas, ao mesmo tempo, a conexão mais real, a que está bem na frente dele, está completamente vazia.
E essa análise nos leva, sem erro, para a resposta correta. A alternativa que vai apontar exatamente essa contradição entre estar super conectado no mundo digital e, ao mesmo tempo, esvaziar as relações humanas presenciais. E para fechar, depois de toda essa análise, chegou a hora de resumir tudo numa dica final, uma estratégia prática para levar para a hora da prova. Anota aí, porque essa é a dica de ouro. Durante a leitura de qualquer texto no Enem, a missão é caçar os marcadores de julgamento. E o que são esses marcadores? São palavras fortes com carga de valor. Palavras como manipulação, ilusão, precariedade, isolamento. Quando uma palavra dessas aparece no texto, acende um alerta. Ela é um sinal luminoso de que ali existe uma opinião, uma posição crítica do autor. E o mais legal é que essa habilidade de identificar críticas não serve só para a prova, serve para a vida. Muda a forma como a gente consome informação. Então, fica a reflexão final. Agora, com que olhos cada um de nós vai olhar para o próprio feed?